Vamos abrir em Gênesis. Gênesis 50, XIX. Gênesis 50, 19. Eu quero-vos falar sobre a área financeira e quero-vos mostrar aqui o que aconteceu em José. Quem foi José? José é bisneto de Abraão, filho de Jacó, e ele era o menor, mais novo de todos os irmãos, e o pai amava mais a eles que o resto dos irmãos todos. E por causa disso os irmãos tinham ciúme dele. E houve uma vez que o agarraram nele e meteram numa cova. Depois o venderam como escravo para o Egito. E ele foi para o Egito. No Egito ele foi escravo, serviu como escravo, só que havia nele um espírito diferente e Deus o permitiu que ele fosse tornado maior, portanto geria os outros escravos na casa de Potifar. E o que aconteceu depois é que foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e foi preso. Na prisão adivinhou sonhos permitidos por Deus e foi esquecido mais uma vez e depois foi lembrado para dar a revelação ao faraó e depois o faraó o tornou primeiro-ministro sobre todo o Egito. Sobre ele se governava todo o Egito, porque os sonhos foram dados por faraó era 7 anos de fome, ou antes 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E nesse tempo, nos 7 anos de fome, os irmãos vieram ter com José. Algumas coisas aconteceram e José, no fim, se apresentou a eles e então mandou chamar a eles, a toda a sua família, e o faraó disse para eles tomarem o melhor lugar do Egito e ali ficaram. E ficaram no Egito até à morte do seu pai, Jacó. À morte do pai Jacó, os irmãos ficaram aflitos. Ficaram aflitos porque pensavam que agora José ia se vingar deles do que eles tinham feito a ele. E isto é muito importante. O nosso relacionamento com Deus não é só um relacionamento de aquilo que nós fazemos de bem ou de mal, mas é um relacionamento de pai e filho, em que muitas vezes o filho que nós somos, às vezes não fazemos o que devemos. E por isso, devemos recorrer a Deus pedindo-lhe perdão. O que é que isso tem a ver com a nossa área financeira? Tem muito a ver. Muito a ver. Porque se nós não perdoarmos os outros, Deus não nos perdoa. Não? Para que a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, haja paz, haja cura, haja finanças, haja bênção, tem que haver perdão da nossa parte. Seja qual for aquilo que lhe fizeram. Se está a doer muito no seu coração, peça a Deus que o ajude. Eu não tenho visto nada que ele não possa fazer. Eu quero que vocês vejam aqui a resposta de José, Gênesis 50, 19, eu creio que foi esse o versículo que eu dei, e diz aqui, José lhe disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temais,
eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração dele. O que é que nós temos feito? A mensagem de hoje é uma mensagem realmente falando sobre isso. O que é que nós temos feito? Às vezes não é bom o que nós fazemos. Deus nos diz para nós semearmos. Para tudo o que o homem semear, isso vai colher. Mas o que é que nós temos feito? O que é que nós temos semeado? Não só na nossa área financeira, mas também em palavras, em atos. O que é que nós temos feito? Nós vamos semear para que eu vos possa falar. Amém? Vamos semear em nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, por podermos semear no teu reino. Crer em ti, confiar em ti. Sabemos que nada nos tens faltado e nem nada nos vai faltar. Para a tua glória e honra, em nome de Jesus. E te agradecemos por isso, Senhor, no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o título é Seja a Diferença. Seja a diferença. Vamos abrir no meio da Bíblia, lá perto de Salmos, Jó 42, 10. Jó 42, 10. E antes de eu vos falar de Jó 42, 10, eu quero-vos falar sobre uma história. Uma história que ilustra muito bem aquilo que vamos falar hoje. A história conta que havia uma menina que foi passear com o seu pai à beira-mar. E quando ia com a mão pelo pai, aconteceu que a maré tinha vazado e a maré deixou estrelas do mar na areia. Por qualquer motivo, não se sabe qual, as estrelas do mar estavam muito à beira-mar e quando a maré vazou, elas ficaram na areia sem água. A menina, quando viu aquilo, elas eram muitas, a menina, quando viu aquilo, tirou a mão do pai, começou a correr e começou a agarrar nas estrelas do mar e a voltá-las a meter dentro d'água para que pudessem continuar vivas. Só que eram muitas. E o pai virou-se e disse assim: mas porquê é que estás a fazer isso? Elas são muitas, que diferença vai fazer? E a menina disse, tinha uma estrela do mar na mão e disse, para esta vai fazer a diferença. Isto tem tudo a ver com o que vamos falar hoje. Que diferença nós estamos a fazer para aquelas pessoas que nós conhecemos? Para aquelas pessoas
que precisam e necessitam de Jesus nas suas vidas. Você pode dizer, mas não, essa pessoa tudo vai bem, está tudo bem com ela. Em Marcos 16 disse Jesus para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isto quer dizer que há um tempo na Terra que nós vamos viver e há um tempo depois da Terra. E esse tempo depois da Terra poderemos estar com Deus ou estar afastados de Deus. Vai depender deste bocadinho que nós vamos passar na Terra, a nossa eternidade com Deus ou sem Deus. Eu quero que você entenda que muita gente pode ser ajudada pelo que nós falamos com as pessoas. Muita gente pode mudar a sua maneira de viver, como eu mudei, por causa de ouvir a palavra de Deus. Eu sei que vai parecer, alguns vão rejeitar, mas nós temos que fazer o que foi ensinado e nós fomos aprendendo que o que devemos fazer é colocar uma lista de pessoas que nós queremos levar à salvação. Nós queremos que conheça Jesus como Senhor e Salvador e começar a orar por eles todos os dias. E todos os dias dizer obrigado, Pai, que estes já estão salvos, que estes já te conhecem, em nome de Jesus. Depois, Deus proverá para que seja através de nós ou de outra pessoa, essas pessoas venham à salvação. Eu esta semana, para mim, tem sido uma semana de muita revelação. Deus tem mostrado muitas coisas que eu nem sequer sabia que tinham acontecido por mim. Deus me mostrou e tem mostrado esta semana coisas que aconteceram. Coisas que eu desconhecia por completo. Mensagens que eu recebi através da internet que realmente mostrando, e glória a Deus, isso glória a Deus mesmo, mostrando que através do meu ministério está a haver diferença. Glória a Deus por isso. Só glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Porque Ele, só a Ele é devido toda a glória. Nós fomos chamados, cada um de nós foi chamado com um propósito. E o propósito não é viver sobre a terra e ter isto e ter aquilo e ter aquilo outro e não ser. O nosso propósito é fazer a vontade do Pai. E como é que nós estamos a fazer essa vontade? O que é que nós estamos a semear? O que é que nós estamos a dar para os outros para que nós sejamos também abençoados? Estão a passar tantos testemunhos como lembro, mas eu quero-vos ler esta palavra, porque esta palavra é muito importante. Eu vou-vos falar sobre Jó. Quem é Jó? Jó é alguém que era muito rico no Médio Oriente e na altura, muito rico, o diabo falou com Deus e disse que ele, Jó, servia a Deus porque Deus o tinha abençoado. Porque se não o tivesse abençoado, não o servia. Então, os bens de Jó foram todos tirados. O diabo roubou-os todos. E depois, Deus disse, estás a ver que o meu servo continua fiel, apesar de não ter nada. E ele disse, toca na sua vida e verás. E então Deus permitiu que o diabo tocasse na sua vida, mas não o matasse. E ele então ficou ferido do topo da cabeça até à planta dos pés. Jó ficou triste por causa de toda a sua situação. A própria mulher, a esposa dele, diz, amaldiçoa a Deus e morre. E ele disse, falas nem maluca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em nada Jó amaldiçoou, mas houve, durante todo o livro de Jó,
um conhecer de Deus, um andar com Deus, até que Jó reconheceu e pediu perdão a Deus e disse: realmente antes eu ouvia-te, eu conhecia-te por ouvir, conhecia-te por ouvir este e aquele falar, agora conheço-te face a face, agora sei como tu és, Senhor, agora sei quem tu és, mais e mais. Deus se agradou das palavras de Jó, mas não gostou nada das palavras dos seus amigos. E disse aos amigos que estavam com ele para se arrependerem e para trazer uma oferta através de Jó. E Jó trouxe oferta a Deus, porque Deus disse que aceitaria através das mãos de Jó a oferta. E agora vamos ver o que é que aconteceu. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto antes possuía. Deus mudou as circunstâncias de Jó, a vida de Jó. Quer na doença, quer na riqueza, mudou quando ele orou por outras pessoas. E aqui vem a nossa missão. Seja a diferença na vida de outras pessoas. Eu posso-me falar de não sei quantos testemunhos. E eu vou-vos começar com um deles. Nós estávamos na igreja, todos reunidos, eu estava a servir, eu era diácono nessa igreja, na altura, e estávamos e uma pessoa que eu conhecia foi à frente. Uma amiga nossa família, foi à frente, se queixando de uma dor que tinha tido enquanto jogava basquete, acho eu. E quando eu vir à frente, e ela falou o que precisava, a dor que tinha, eu baixei a minha cabeça e orei e disse: Senhor, cura. Eu orei só entre eu e Deus, ninguém ouviu, claro. Deus a curou, glória a Deus por isso. Mas quando eu fui à frente, Deus na altura também restabeleceu as minhas costas. Depois mais tarde eu tive outro problema de costas e foi nessa altura que fui curado por completo. Mas nesse dia, Deus restabeleceu e as dores que eu sentia pararam. Porque eu orei por outra pessoa. Há coisas que têm vindo a acontecer e que eu tenho vindo a saber só agora, no final de alguns anos. Coisas que eu nem sabia que tinham acontecido. De palavras que unicamente eu tinha falado. Mas que eu tinha crido com fé na altura. Uma pessoa, um rapaz que eu conheço, iria ter a sua primeira filha. E a sua esposa e toda a família da sua esposa tinham problemas de pele. Eu não sei dizer qual é o nome correto, mas sei que tinha problemas de pele. E eu tinha receio que a filha que iria nascer que viesse com os mesmos problemas de pele. E eu na altura disse, eu não me lembro de nada disto. Eu disse ter falado em fé. Eu disse, não vai acontecer isso, nada. Ela não vai ter nada. Foi a primeira filha dele. Essa filha veio. Atualmente acho que tem 15 anos de idade e nunca teve problemas de pele. A filha, depois mais nova, nasceu. E ele na altura não falou nada. A filha nasceu e eu
pronto, falámos sobre isso, mas não houve mais nada, não falei mais nada, e essa filha mais nova veio com problemas de pé. Mas aquela, a mais velha, nunca teve problema. E todo o resto da família, da parte da esposa, tem problemas de pé. O quanto uma palavra fez toda a diferença na vida daquela jovem. Eu quero que você entenda que Deus tem feito, quando nós permitimos que a nossa vida seja usada a favor de outros, Deus abençoa outros e abençoa-nos a nós. Isto foram coisas que eu não sabia, coisas que aconteceram que eu não sabia. Que, através de um telefonema, quando nós falamos, ele veio e disse-me umas coisas que aconteceram há 15 anos atrás. Outra pessoa mandou-me uma mensagem. Mandou-me uma mensagem do qual ficou muito o meu coração. E nessa mensagem dizia que aquilo que eu tenho pregado, que Deus tem falado através de mim para as pessoas, tem abençoado a sua vida e tem sido um farol na sua vida. Eu vou explicar porque é que eu estou a falar, porque às vezes parece que não se vê fazer nada, parece que não acontece nada. Mas a vida das pessoas está a ser tocada. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu lembro-me daquela passagem de um pregador. Deus disse, vai, anda aqui, anda para este bosque. E então num bosque estava cheio de árvores. E Deus disse para ele, prega a salvação. E o homem olhou, não está aqui ninguém, só está aqui árvores. Queres que eu pregue para as árvores? E Deus diz, fala. E ele começou a pregar o Evangelho, começou a pregar as boas novas de salvação. Que ao homem se é dado viver uma vez. Que ao homem, todos estão destituídos da glória de Deus. Que todos os homens pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. E ele continua a pregar o Evangelho, porque aquelas árvores, pensava ele, aceitassem Jesus. Mas o que ele não sabia era que por trás de uma árvore estava lá um homem escondido. E esse homem saiu de trás da árvore e disse, eu quero esse Jesus na minha vida. Cada um de nós faz a diferença cada vez que fala o Evangelho na vida de outra pessoa. A outra pessoa até o pode rejeitar. Está lá. Fica lá. A palavra está tocada. E pode até ser semeada e levar anos florir. Mas vai florir. Não pense porque você falou e a pessoa não aceitou e rejeitou e até gozou. Não pense que não ficou lá nada porque ficou. Você fez a diferença na vida dessa pessoa. E essa diferença vai-lhe ser para essa pessoa a possibilidade de aceitar Jesus no seu coração, da sua vida ser transformada. Às vezes parece uma coisa sem como é que ia dizer, parece que não acontece nada quando aceitamos Jesus, mas você nem imagina a transformação incrível que acontece. Eu conheço uma pessoa que eu falei de Jesus durante algum tempo e depois falei com essa pessoa para aceitar Jesus e ela aceitou de coração Jesus. E eu quero-vos dizer como é que essa pessoa estava. Essa pessoa estava a tomar antidepressivos, consultando psicólogo, uma depressão muito grande.
não era notado perante as pessoas, e eu vim saber também só depois dela aceitar Jesus, é que eu soube do que é que aconteceu. Então essa pessoa que aceitou Jesus, a partir desse dia, ela nunca foi a uma igreja. Pelo menos até à altura que eu conheci, até à altura que ela aceitou Jesus, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ela só ouviu palavras pela minha boca. E ela aceitou do coração Jesus. Aceitou o que Jesus fez na cruz por ela. E ao fazer assim, a sua vida foi transformada. De tal forma que ela deixou de tomar antidepressivos, ela começou a ter alegria, inclusive as outras pessoas, os outros colegas dela olhavam para ela e diziam que ela estava diferente e ela sentia-se diferente. Inclusive, houve um revés na vida dela, houve uma coisa que não correu tão bem, um teste que ela fez que não correu tão bem, e as outras pessoas diziam todas para ela desistir, e ela disse, não, eu vou até ao fim, e foi até ao fim e conseguiu. Coisa que anteriormente a aceitar Jesus, ela teria desistido. Você está-me a entender a diferença de aceitar Jesus e não aceitar Jesus no coração? Esta pessoa nunca tinha entrado, nem sei se depois entrou em alguma igreja evangélica. Eu não sei. Mas sei que a sua vida foi transformada só por dizer palavras de aceitar Jesus no coração. E grande diferença nós podemos fazer cada vez que alguma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu sei a diferença que ele fez na minha vida. Eu não tinha muita embora já fosse adulto, homem, quando eu aceitei Jesus tinha 25 anos de idade, mas eu não tinha um caráter muito forte. Pelo contrário, não tinha muitas certezas na minha vida, chegava a ter depressões e tudo mais. Só que não se notava, porque todos nós escondemos alguma coisa. Mas quando eu aceitei Jesus, realmente começou a haver qualquer coisa a mudar. O meu caráter começou a ficar mais forte do que nunca. Houve transformações muito grandes em mim e eu sei disso. Eu sei a quanto eu devo. E é nós, cada um de nós, pode ser a diferença na vida de outra pessoa. De aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador. Entenda, as pessoas não vão ver as coisas, não vão se aperceber, não vão entender. Mas assim como a terra não entende o que é que caiu nela, e uma semente caiu nela, e ela vai começar a brotar e a crescer, assim também aquilo que nós falamos para as pessoas vai tocar nas suas vidas. Isto aconteceu com este rapaz, da filha, aconteceu há 15 anos atrás. Eu não tinha conhecimento de nada disto, só sobre agora. O que eu vos quero dizer é que nós podemos ser a diferença. Nós podemos orar para os outros e nós sermos abençoados. Eu lembro-me perfeitamente que eu cheguei a pregar algumas vezes e a dizer para as pessoas orarem por outras pessoas que estejam a passar pelas mesmas dificuldades que elas estão a passar. Portanto, se alguém tivesse um filho a passar por uma circunstância não muito boa, que soubesse de outra pessoa que tivesse um filho a passar por uma mesma circunstância, que ela orasse pelo filho do outro. Ela iria abençoar o filho do outro e Deus iria olhar para ela e iria abençoar o seu filho. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Samuel. Samuel.
1:11. Samuel 1:11. Esta mulher, em Samuel 1:11 aparece uma mulher que se chama Ana. Ela não tinha filhos. E ela foi perante o templo chorar, porque não tinha filhos. E aqui eis o voto que ela fez. 1 de Samuel 1:11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e a tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Depois dela dizer isto, o sacerdote viu-a, pensando que ela estava embriagada, porque não ouvia ouvir som sair da sua boca, só via sua boca mexer. Ela estava a falar muito baixinho. Ela estava a falar com Deus. Com Deus não é preciso gritar, ele ouve. Então o sacerdote pensava que ela estava embriagada e foi lá repreendê-la e depois percebeu que realmente ela estava triste. Então o sacerdote disse: assim seja na tua vida. E assim aconteceu. Ela teve um filho. E deu ao Senhor. O que é impressionante é que depois ela trouxe esse filho. E eu quero-vos mostrar o que é que aconteceu. Primeira de Samuel 2:18. Vamos lá abrir. 1 de Samuel 2:18. É um pouco mais à frente. Ele foi desmamado, por assim dizer, já não precisava de comer leite, já conseguia comer e tudo mais. E então ela foi pôr o menino junto do sacerdote, porque ela assim tinha prometido. E até aqui em 1 de Samuel 2:18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de efoque de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe a trazia, a quando do seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Só ouvia o filho de Ana. Ela teve um filho e deu para o Senhor. Eli abençoava a Ecana e a sua mulher, que era Ana, e dizia: Senhor, te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Se esta mulher não tivesse feito a diferença, ela não teria sido abençoada. Mas, antes de mais, o profeta Samuel não apareceria na terra. Você está a entender que as nossas ações fazem toda a diferença? Toda a diferença. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós abençoamos os outros, faz toda a diferença. Inclusive aquilo que semeamos no ministério faz toda a diferença. Há uns tempos atrás eu estava a orar e Deus me trouxe à memória tudo o que eu fiz, as ofertas que eu dei para Deus, as ofertas que eu dei na igreja. Deus me trouxe à memória coisas que eu não me lembrava. E Deus me disse assim: julgas que eu me esqueci do que fiz?
Eu não me esqueço de tudo. E nunca me vou esquecer. Coisas que para mim fiz na altura, pronto, de coração sincero, não. Mas Deus sabe. Deus sabe o que nós fazemos. Deus sabe as palavras que nós dissemos, como esta que eu falei há 15 anos atrás. E que fez toda a diferença na vida daquela jovem. Mas que eu não sabia. Mas que eu em fé falei. Que diferença nós estamos a fazer a vida dos outros? O que é que nós estamos a falar dos outros? A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis. Você está a orar por alguém? Alguém que precisa de ser liberto, alguém que precisa de cura. E você pode dizer: mas nós estamos a orar, mas não está a acontecer nada. Será que não está? Será que não vai haver diferença? Deixe-vos trazer um versículo. Vamos ao Novo Testamento. 2 de Timóteo 2:24. 2 de Timóteo 2:24. No Novo Testamento. E eu quero-vos mostrar a diferença que faz o que nós fazemos. Nós, não falo de eu só, mas de todos nós. A diferença que faz as nossas palavras na vida de outros. A diferença que faz as palavras na nossa vida. Para que possa acontecer isto que eu vou-vos ler agora. Você está a dizer: não, mas eu tenho orado por uma pessoa e nada tem acontecido. Até um dia que acontece. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade deles estão presos. Muitas pessoas não podem ser libertas porque estão agarradas a contextos, estão amarradas a contextos, a ideias pré-concebidas que são erradas. Ouça, nós não recebemos salvação pelas boas obras. Você entende? Nós recebemos salvação porque é um dom gratuito de Deus pela morte de Jesus na cruz em nosso favor. Não é algo que nós vamos fazer para merecer, mas é algo que Deus nos dá gratuitamente pelo amor que nos tem. Da mesma forma, não é através de nada que você possa fazer que vai ser abençoado, que vai ser curado, que vai ser liberto. Não. É através de um dom gratuito de Deus para conosco. É através de uma dádiva que Deus fez. Porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. A única coisa que temos de fazer é: eu recebo a tua cura, Senhor, no meu corpo. Eu recebo a tua bênção na minha vida, no nome de Jesus. É a única coisa que temos de fazer.
Não é porque eu sou bom, porque eu fiz isto, porque eu fiz aquilo, porque eu ajudei aquela pessoa e tenho ajudado aquela. Não é por causa disto. É por causa do amor de Deus para connosco. Aceitar o que Ele fez em nosso lugar. Assim como aceitamos Jesus. É falar com as nossas palavras: eu aceito a tua cura. Eu estou curado. Esta é a diferença. Não por aquilo que nós somos, porque somos bonzinhos, porque fizemos bem aqui e ali. Não. Eu vou lhe dizer uma coisa: nós somos bons e fazemos coisas boas porque Deus está em nós. Porque de outra forma, a reação do nosso corpo, a reação da nossa mente, era para fazer coisas que não prestam. Era para nos vingarmos, era para que as coisas corressem como nós quiséssemos e não como Deus quer. Nós fazemos coisas boas porque temos Deus, não é? Nós temos que ser a diferença, não só em nós, mas nos outros também. É impressionante é impressionante o que eu tenho visto acontecer. Glória a Deus por isso. Eu sei, Senhor. Muito mais coisas eu vou ver, muito mais coisas vou. Eu sei no meu coração, sei do fundo do meu coração que isso vai acontecer. Mas isso vai obrigar mais de cada um de nós. Vai obrigar mais de mim. Eu vou ter que dar mais de mim. Entende? Nós vimos anterior que Ana deu o seu filho. Deu um filho para o Senhor. Deu um filho para Deus, para ser o servo do Senhor, para ser o profeta Samuel. Ele deu um filho. Tinha acabado de nascer. Criou-o até à altura que ele podia comer pela sua mão. E levou-o para ser servo no altar, na casa de Deus. E só o via ano a ano. Você está a ouvir? No dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu cheguei a casa, eu disse à minha mãe: Mãe, eu fui a uma igreja. Fui uma igreja evangélica, uma igreja protestante. E a minha mãe olhou para mim e disse assim: Ah, o teu bisavô deixou-te uma coisa. Eu disse: Deixou-me uma coisa? Eu não sabia de nada, mas não sabia de nada. Não, eu nunca te dei porque, pronto, nunca aconteceu. E então foi buscar uma Bíblia com o Novo Testamento. Ele também era protestante. Sabe o que eu penso? Eu vou lhe dizer o que eu penso. Eu lembro-me que esse meu bisavô, eu tinha 4 anos de idade, ia buscá-lo pela mão. Antes, a história completa não é assim. A história completa é que eu me levantava, ia buscar os botinhos do meu avô, calçava os botinhos do meu avô, ia a chocalhar nos botinhos do meu avô, até dar a volta à casa, que a casa era grande, dar a volta à casa, ir ao quarto, buscar o meu bisavô pela mão para ele ir comer. Esse bisavô lembrou-se de mim e deve ter orado a Deus para que eu fosse servo de Deus. E eu o sou. Você nem imagina as consequências das suas orações. Você não imagina o que você ora a Deus, o que você pede a Deus por um familiar seu, o que você está a fazer na vida dessa pessoa. Você está a abençoar de uma forma
indescritível. Você está a fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Eu sei o que eu estou a dizer. Eu sei o que eu estou a dizer, porque eu estou a fazer essa diferença na vida dos meus filhos. No nome de Jesus. Eu tenho essa garantia dada por Deus. Uma vez que eu estava a orar e eu dizia, Senhor, permite que meus filhos te sirvam. E Deus me respondeu e disse-me, essa será a tua herança para com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo o que o homem ensinar, isso vai colher. Tudo o que o homem ensinar, isso vai colher. O que cada um de nós fizer, vai receber de volta. Porque vai haver diferença nas nossas vidas. Vai haver diferença nos outros, naquilo que nos outros... Às vezes nós pensamos que passamos uma vida inteira sem influenciar nada, nem coisa nenhuma. Como eu pensei, como eu não sabia que há 15 anos eu teria influenciado a vida de uma pessoa. Só porque eu disse que isso não ia acontecer. Só porque eu acreditei no meu coração que isso não ia acontecer. E falei. Criei no meu coração e falei com a minha boca e tive. Mas durante 15 anos eu nunca soube que isso aconteceu. Então o que é que nós estamos a fazer hoje? Acreditando e crendo em Deus que Ele pode fazer. Que pessoas você sabe que precisam de ajuda? Então e porquê que você não ora por ela? Não pede a Deus por ela? Senhor, não diga o problema que ela está a passar, porque Deus sabe o que é que ela está a passar. Senhor, olha esta pessoa. Eu trago à tua presença ajuda, cura, abençoa. Ela precisa de ti. Seja a diferença na vida de outra pessoa, porque Deus vai olhar para si de outra forma. Eu quero-vos levar ao Velho Testamento, em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 no Velho Testamento. Ezequiel, onde é que está o Ezequiel? O Ezequiel é lá perto de Isaías, Jeremias, depois aparece Lamentações de Jeremias e aparece Ezequiel. Eu disse Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Havia um povo que não estava a fazer o que era correto perante Deus. E veja o amor de Deus que tem pelas pessoas. Veja o que é que Deus disse. Ezequiel 22:30. Deus agarrou e disse isto. Apesar dele, no versículo 29, dizer que era um povo que não estava a portar bem, não estava a fazer o que era correto, vejam o que é que Deus diz. Busquei de entre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim e por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Se nós não fizermos a nossa parte, que será dos outros à nossa volta, que será da nossa própria vida? Muitas das vezes Deus procura alguém, interceda por aquelas pessoas que nós conhecemos, que busca Deus, Senhor, perdoa esta pessoa, Senhor, abençoa, liberta, a cura. Eu lembro-me uma vez, Deus me agarrou. Na altura havia uma pessoa que me tinha ficado a dever dinheiro. Isto logo no início de eu estar na igreja, tinha ficado-me a dever dinheiro e depois foi pagando e depois acabou por não me devolver dinheiro e deu-me um videogravador. Pronto, foi assim uma coisa complicada.
Depois, mais tarde, essa pessoa teve um outro carro. Acho que foi na altura com um carro que eu vendi e não me pagou, ou pagou de uma outra maneira. Pronto, foi assim uma confusão. E Deus mostrou-me que ele iria ter um acidente com esse carro enquanto eu estava a orar. E eu disse, eu vi mesmo a ter o acidente, vi em visão a ter o acidente. E eu dizia, Senhor, não permitas que isso aconteça. Disse ele. Eu quebro todo esse sonho e isso não vai acontecer na vida dele. Apesar de ele me ter feito o que ter feito. Tempos mais tarde, ele não teve o acidente. E houve uma altura em que estávamos vários juntos, vários colegas meus estávamos juntos, e ele atravessa toda a gente. Eu estava o último, portanto, éramos um grupo, eu estava a meio desse grupo, mas de cá, portanto, ele teria de começar a cumprimentar as pessoas. Normalmente, as pessoas estão mais perto, são as que se cumprimentam primeiro. Não, ele atravessou o grupo todo e veio me cumprimentar a mim primeiro. Ele sabia o que é que me tinha feito, sabia o que é que me tinha magoado, mas ele fez aquilo. E aquilo para mim foi a resposta de Deus para mostrar que ele tinha ouvido a minha oração e tinha respondido. E que ele não tinha tido o acidente, nem veio a ter o acidente. Em nome de Jesus. Nós somos a diferença na vida dos outros. Você tem aquela pessoa que você conhece que não está a tratar tão bem. Ouça, seja um filho de Deus e trate essa pessoa bem. Você vai dizer, mas isso então vai parecer que eu sou fraco. Não interessa o que o mundo pensa. Entende? Interessa o que Deus pensa. O que Deus pensa é que faz toda a diferença. Não é o que o mundo pensa. Não é que os outros pensam que somos fracos. Somos fracos. Eu tenho Deus. Fraco. Não brinco comigo. Não brinco. Você acha que é fraco, você não conhece o poder do seu Deus. Eu já vi ele fazer tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. Cada vez que dizem que a igreja é fraca, só me dá vontade de rir. Não conhecem o seu Deus. Ontem eu tive o privilégio de ver um vídeo. O meu coração saltava a ver aquele vídeo. Eu chamei a minha esposa, chamei os meus filhos para verem. Aquele vídeo tinha um púlpito, um palco, no centro da igreja. E à volta de toda a igreja estava tudo repleto de gente. Pronto, aquilo parecia muito Altice Arena e nas proporções e naquilo tudo que eu estava a ver, parecia que deveria ter o que normalmente o Altice Arena leva, que são 17 mil pessoas. E aquilo estava completamente cheio. Talvez até mais, porque este acho que levava mais acima ainda pessoas. Talvez tivesse mais pessoas. E eu quando vi aquilo, alguém que estava a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, o meu coração se encheu. O meu coração se encheu e disse, glória a Deus, Senhor. É isto que eu quero na minha vida. Eu quero que mais e mais e mais e mais e mais gente venha-te a conhecer e saber o teu poder e ver o teu poder e sentir o teu poder e as suas vidas serem transformadas pelo teu poder, Senhor. Agora tu não. Agora tu não. Mas nós temos que ser a diferença. Nós temos que fazer. Quero-vos levar a um último versículo. Penso eu que seja o último. Mateus 7,12.
Mateus 7:12. Novo Testamento, logo ao princípio do Novo Testamento, Mateus 7:12. Jesus está a pregar, e perante a pregação diz isto. Mateus 7:12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. Se vocês querem que os outros os tratem bem a vós, mesmo quando vocês estão a ser tratados mal. Eu vou voltar a ler. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque esta é a lei dos profetas. Agora vejam o que é que diz o versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Perante o mundo, se os outros nos fazem mal, nós temos que fazer mal. Esta é a porta larga. A porta estreita é nós fazemos o bem. É nós fazemos o que não tem lógica. Então, mas como é que é possível? Então e eu como é que fico? E como é que fica você perante Deus? Entenda uma coisa. Veja o exemplo de Jesus. Jesus foi à cruz. Se ofereceu. Foi sacrifício vivo feito por nós. Agora, quando nós dizemos por nós, eu quero que você entenda, foi pelo planeta Terra inteiro, mesmo por aqueles que não aceitaram Jesus, não têm aceitado, têm rejeitado, têm combatido, têm lutado. Por todos aqueles que têm queimado cristãos, têm morto cristãos. Jesus morreu por todos. Foi por alguns, foi por todos. Alguns são abençoados porque o aceitam como Senhor e Salvador. Aceitam como fez na cruz como sendo em nosso lugar. E esses são abençoados. Os outros passam a vida inteira cegos, sem ver. Então, se Jesus fez assim, dando a vida por outros, por que é que nós não podemos fazer o mesmo? E fazer o bem àqueles que nos mais tratam e perseguem? Nós vamos fazer a diferença fazendo o bem, não é fazendo o mal. Não é retaliando, não é criando confusão. Fazendo o bem. Os outros vão olhar para nós e dizer, mas quem é este? Deus vai ver a nossa reação e vai se mover na nossa vida. Vai nos abençoar pelo que nós estamos a fazer. Afinal, não é o último versículo. Estão a ver? Mateus, é lá perto. Mateus 5:5 diz. Desculpem, eu disse 5, não é? Vamos meter 3, desculpem. Mateus 5:3. Eu quero-vos falar de todas as eu quero-vos ler as bem-aventuranças para você entender que não é como nós pensamos que as coisas acontecem, é como Deus quer. Veja o que é que está aqui escrito. Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que chorem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora vejam versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Têm feito todo o mal contra si. Têm causado problemas na sua vida. Você não está a gostar do que está a acontecer. Seja um pacificador. Porque Deus vai reparar em si. Num tempo onde toda a terra estava mal, um homem, Deus reparou num homem, porque ele era diferente e fazia coisas diferentes. Enquanto os outros se maltratavam, repostavam, este homem não fazia. E Deus reparou neste homem. E por causa deste homem, ele vai ser a salvação dele e de toda a sua casa. Este homem chamou-se Noé. Porque ele era diferente, Deus reparou nele. E por causa dele ser diferente, ele vai ser a salvação dele e de toda a sua família. E naquele tempo, toda a terra, ninguém sobreviveu, tirando este homem e sua família. Seja diferente. Seja a diferença na vida de outros. Seja. Porque você vai ver a diferença na sua vida. Muitas vezes. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, todos. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dizer, Pai, ouvimos o que tu disseste, Senhor. E precisamos de ti, Pai. Sem ti nada podemos fazer. Sabemos disso. Sabemos que o nosso coração às vezes puxa-nos para um lado. Ou antes, não o nosso coração, mas a nossa cabeça. Mas no nosso coração tu nos mostras o que devemos fazer. Não deixes, Pai, te peço em nome de Jesus, que os pensamentos pré-concebidos, aquilo que nós fomos aprendendo nesta vida, que nos guie. Não deixes que este mundo nos influencie. Mas permite, Pai, para que eu faça o que te agrada a ti, em nome de Jesus. Eu quero ser cada vez mais e mais o teu Senhor. Um parecido com Cristo para te servir e glorificar. Em nome de Jesus. Em nome. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana.